Olá a todos! Hoje a gente está gravando mais um programa aí para o canal e a gente vai falar um pouco sobre avaliação, qualidade, algumas coisas em relação à educação. Vai voltar a tratar um pouco do documento da SAI, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e da proposta do Pátria Educadora formulada pelo professor Mangabeira Unger. Começando a falar de avaliação, uma coisa extremamente engraçada, apesar de trágica, que a gente percebe é que o conjunto de livros acerca do assunto, ele carrega, assim como outros assuntos educacionais, processos ideológicos embutidos de maneira tão acirrada, que em determinados momentos parece que você não está lendo um livro de avaliação, mas um livro escrito por Lenin para a instauração imediata de uma revolução socialista. É extremamente curioso o uso de determinados termos, por exemplo, a educação burguesa, a avaliação emancipatória, o neoliberalismo, a escola neoliberal, a avaliação neoliberal, ou avaliação liberal, ou avaliação conservadora. É uma verdadeira luta de classes que tem a avaliação como arma para você acabar com o opressor. Isso é engraçado, de uma determinada maneira, mas extremamente trágico. Um efeito direto daquilo que a gente vem chamando há bastante tempo de paulo-freirismo. Né? Esse paulo-freirismo que faz do aluno o oprimido, do professor o opressor, e que instaura no sistema de educação a luta de classes, em que o opressor não é apenas o professor, é claro. O professor, inclusive, pode ser um instrumento de libertação. O opressor é o sistema educacional como um todo, que pode estar representado na figura do professor, desde que ele seja conservador ou liberal. Não? Isso tudo é estranhíssimo. Mas há coisas interessantíssimas também nesse processo. E uma delas, que gera um conjunto de problemas que a gente vai discutir agora, é a descrição do processo avaliativo que é feito pela Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases, se eu não me engano, no seu artigo 24, ela estabelece que a avaliação ela tem algumas características. Ela é contínua, ela é qualitativa em detrimento do quantitativo, entre outras coisas. E aí, esse qualitativo vai gerar um conjunto imenso de problemas, né, que a gente passa a tratar a partir de agora. O que é qualidade em avaliação? Né? Quando você fala avaliação qualitativa, você está se referindo ao que exatamente? Então, esse é um problema grave e esse é um problema que não está muito bem explicado pela legislação. Como é que essa questão é interpretada pelos cursos de pedagogia, pelas secretarias de educação, pelas estruturas e cursos pelas secretarias municipais e mesmo pelo MEC e muita gente que faz interpretação da LDB, entre outras coisas. Ora, qualidade para esse pessoal é o seguinte: a relação ou as características pessoais de um aluno. O conjunto de comportamentos que o aluno apresenta em sala de aula. Ou seja, quando se fala em qualidade, em termos de avaliação, é deixado de lado aquilo que é função fundamental da escola, que é a transmissão, elaboração, desenvolvimento do conhecimento, e passa-se a observar, então, não mais essas coisas, mas como o aluno se comporta na estrutura escolar. Como ele trata as merendeiras, os professores, como ele se comporta em sala de aula, se ele joga ou não cadeira para cima,
se ele distrata as pessoas, os outros alunos, os servidores, os professores, se ele é obediente ou não, se ele se comporta como deve. Ou seja, o problema deixa de ser da ordem epistemológica e passa a ser da ordem comportamental, no pior sentido dessa palavra. Ora, será que é sobre isso que a legislação está tratando? Será que quando fala em qualidade, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação se refere não mais à função geral da escola de formar o sujeito para a função psicológica, por assim dizer, de enquadrar ele num determinado conjunto de comportamentos? Será que é isso que a LDB quer dizer? Penso eu que não, e muita gente pensa que não, como eu. Não? Quando o legislador coloca lá na LDB que a qualidade deve preceder a quantidade, ele está dizendo o seguinte: é a qualidade da aprendizagem do aluno que precisa ser medido. Em nenhum momento essa qualidade pode ser esquecida em detrimento da simples quantificação. Ou seja, como diz o Celso Vasconcelos, você não pode, num determinado momento, fetichizar a nota. Ou, como diz o Lucchesi, você não pode esquecer que a quantidade em jogo não é uma quantidade matemática, ela é uma quantidade de qualidade. Cada nota que é colocada num diário escolar, ela se refere, ou deveria se referir, à apreensão de um determinado conjunto de atividades ou conteúdos educacionais. Então, um 8 dado numa prova não é uma simples quantificação, é a medida da qualidade apresentada, da aprendizagem que o aluno teve em relação a um determinado conteúdo. Não? Então, se eu tenho 10 perguntas e o aluno respondeu com qualidade 8 perguntas, a qualidade da intervenção ele é quantificada por meio do número 8. Até aí tudo bem. Essas quantidades, entretanto, em determinado momento ganham vida. O aluno é esquecido, a qualidade da aprendizado é deixada de lado e as notas passam a valer por si só, e daí é feita uma média que aprova ou reprova o aluno. Vamos pensar como é que isso se articula num sistema de 2 notas, não? Em uma aula de matemática e uma aula de medicina, para que o problema fique bem assentado. Na primeira aula, a aula de matemática, o professor tem interesse em ensinar para o aluno as 4 operações básicas. A primeira prova se refere a soma e subtração, ou adição e subtração. Nessa prova, o aluno adquiriu todos os conhecimentos que o professor queria transmitir acerca daquele assunto, com a qualidade irrefutável, e ele tira 10. Ótimo. Na segunda prova, que se refere, por sua vez, aos conteúdos de multiplicação e divisão, o aluno foi muito mal e tirou 2. Nesse meu sistema de notas, a nota 5 é a nota de corte. Então, com a média 5, o aluno obtém o suficiente para não ficar de recuperação, para não ter problemas, para seguir adiante na sua série. Ótimo. Então, eu pego 10, somo o 2, obtenho a média 12, obtenho a quantidade total 12, dividido por 2 avaliações, o aluno tem média 6. Olha que maravilha! Ele passou. Não? Mas por que ele passou? Porque, em detrimento da qualidade, eu me preocupei exclusivamente com a quantidade. Preocupar-se com a qualidade é, então, não observar o comportamento do aluno em sala de aula. Esse comportamento precisa ser observado, precisa ser ensinado, precisa se dedicar tempo a ele. Sim, entretanto, eu não posso trocá-lo por nota, já falo sobre isso.
Então, em detrimento da qualidade, eu observei exclusivamente a quantidade. Olha, 10 mais 2 são 12, 12 dividido por 2 dá 6. Esse aluno obteve a nota, ele segue adiante. Né? E o que eu digo com a nota 6? Eu digo, ora, este aluno obteve os mínimos necessários para lidar com soma, subtração, multiplicação e divisão. É isso que a média 6 vai dizer para qualquer um que pegue posteriormente esse aluno como um aluno aprovado naquelas habilidades, naqueles conhecimentos, naquele conteúdo. Mas isso é verdade? Isso é verdade? Vamos ver o segundo exemplo, o exemplo do médico. Esse exemplo não é exatamente um exemplo meu, é um exemplo do Lucchesi, né? Que é dado nesse livro sobre notas escolares. O Lucchesi diz o seguinte: suponha que lá no curso de medicina, um médico, sendo treinado para ser cirurgião, ele tem que aprender duas habilidades. A primeira habilidade é abrir e fechar o paciente de maneira eficiente. Então, ele aprende a abrir de tal maneira que não corte nada e depois a fechar o paciente de tal maneira que ele tenha uma boa cicatrização. Esse é o primeiro item da formação do nosso cirurgião. O segundo item, é claro que não é isso que se aprende em medicina, isso é só um exemplo, uma construção, uma experiência mental, né? Uma coisa que os filósofos fazem muito, né? E que tem essa função didática. Então, o segundo conhecimento que o médico precisa é conseguir, por exemplo, retirar e colocar o coração de volta de um sujeito ao fazer um transplante. Suponhamos aí um cirurgião cardíaco. Nesse segundo conhecimento, ele tem grande dificuldade em retirar o coração e simplesmente não consegue recolocar ou colocar outro coração no lugar. Certo? E aí ele obteve a nota 2. Também nesse curso de medicina, a faixa de corte é 5, tirou 6, passou, segue para a sociedade como médico. Né? Vejo que é um exemplo bastante simplista. Mas serve bem ao propósito do que eu estou querendo dizer. Né? Quem em sã consciência diria que esse médico possui a qualidade atestada pelo seu diploma? Ou seja, aquele diploma diz, esse sujeito é um cirurgião. Alguém tem coragem de dizer que esse sujeito é um cirurgião? Não. Não? Porque é necessário que se atente para a qualidade dessa segunda habilidade que ele precisa ter, que é a de retirar o coração que não funciona direito e colocar um coração novo. É exatamente isso que faz dele um médico, é exatamente isso que faz dele um cirurgião, e é exatamente isso que se espera dele se ele tem um diploma. Né? Com isso, eu acredito que fica bastante claro que a quantidade não é o importante e a que se refere a LDB. Quando a LDB fala em qualidade, ela está falando em qualidade da aprendizagem recebida. Assim como esse sujeito não é um médico se ele não souber o que fazer depois do paciente aberto, a não ser abrir e fechá-lo, assim também um sujeito não pode ser promovido, e eu não estou defendendo aqui a reprovação, né? Eu estou defendendo uma outra coisa, se a qualidade da aprendizagem dele, refletida na quantidade, não é suficiente para demonstração da qualidade que ele precisa ter. Né? Então, o que é, então, dar atenção maior à qualidade do que à quantidade? É você pegar esse aluno que tem o problema com a subtração e com a multiplicação e a divisão e retrabalhá-lo de tal maneira que ele consiga alcançar naquele conjunto de conteúdos a qualidade mínima do aprendizado. Então, atentar para a qualidade em detrimento da quantidade não é
transformar as provas acerca do conhecimento em quantidade e as provas acerca do conteúdo e do comportamento em qualidade. Fazer isso é cometer um crime contra o seu aluno. Veja, esse aluno aprovado terá problemas o resto da vida com a falta desse conhecimento, a falta da qualidade da aprendizagem apresentada. Né? E é exatamente isso que não pode ser feito. Qual é o problema em relação a todas essas coisas? É que os professores, em geral, eles têm um problema em relação a esse tipo de coisa, que é o seguinte: fazer uma avaliação bem feita, atentar para a qualidade, é atribuir a mim mesmo muito mais trabalho do que eu já tenho. Tá? E a desculpa social é: eu não recebo o suficiente para fazer esse trabalho. Eu não posso me dedicar a ele porque não há qualidade nas interações, a escola não tem laboratório, o aluno não está interessado. Ou seja, existem milhares de desculpas para que esse processo de avaliação plena não se realize. O problema é, essas desculpas, né, elas, na verdade, não têm nenhuma relação com isso. Ora, se você não quer fazer o seu trabalho porque não é bem pago, mude de emprego. Né? A educação precisa de pessoas que, apesar do salário, cumpram o seu trabalho. Cumpram efetivamente o seu trabalho. Dar educação de qualidade é, do ponto de vista do professor, ter muito mais trabalho do que a remuneração que ele recebe para esse trabalho. Isso é absolutamente verdadeiro. Tá? Só que isso não tem que significar: eu vou fingir que dou aula, eu vou trocar comportamento por nota, eu não vou fazer avaliações qualitativas nesse sentido aí que esse doido desse sujeito está falando, né? Eu vou fazer o mínimo que eu puder, porque é só para isso que eu sou pago. Tá? Não pode significar isso. Tem que significar outra coisa. As campanhas salariais precisam ser feitas, as campanhas, eu preciso participar do meu sindicato, e o meu sindicato precisa ser de luta, eu preciso conscientizar os governos para que as condições de trabalho sejam melhoradas, para que eu tenha acesso a um laboratório. Eu preciso conscientizar o conjunto da sociedade de que o meu trabalho precisa ser valorizado e etc., mas sem em nenhum momento descuidar do trabalho que eu preciso fazer. Ora, se esse é o meu trabalho e é para isso que eu recebo, mesmo que eu receba mal, esse é o trabalho que eu preciso fazer. Esse é o trabalho que não pode ser deixado de lado. Qualidade é fundamental no trabalho do professor, porque o trabalho do professor, ele envolve muito mais do que o professor, muito mais do que a relação entre o professor e o patrão. Ele envolve a vida de um conjunto de pessoas que pode ser modificado se ele recebe educação de boa qualidade, ou condenado se ele não recebe essa mesma educação. Se eu dou uma educação que não é boa, o meu aluno não terá os instrumentos para progredir na vida a partir do processo educacional, e a educação perde sentido. Então, essa desculpa de eu finjo que dou aula porque o meu aluno finge que aprende, ela, além de esfarrapada, é desonesta. É preciso pensar de uma outra maneira. É preciso desideologizar as relações, porque nem sempre aquilo que a ideologia prega é bom, né? Mas é preciso ter uma ideologia do professor em relação à qualidade. Um professor não pode se contentar com cumprir obrigações de acordo com a interpretação qualquer da lei. Ele precisa se preocupar em cumprir a sua função da melhor maneira possível. E a avaliação, ela tem que ter, portanto,
um outro tipo de finalidade. A finalidade da avaliação tem que ser epistemológica, tem que ter como finalidade o conhecimento. Um processo avaliativo, ele não pode ser simplesmente um processo classificatório, ele pode ser, ele muitas vezes é, e na sociedade, depois de sair da escola, geralmente ou quase sempre, ele é classificatório e eliminatório. Mas na escola não pode ser assim. Na escola, o processo de avaliação, apesar de poder ser classificatório e dever ser em alguns momentos, ele precisa fundamentalmente ser formativo. Ele precisa fundamentalmente ser um momento de ensino. Né? Então, quando é que a avaliação deve ser feita? A LDB já diz, a avaliação é continuada. Então, toda aula que é planejada, ela precisa levar em conta um objetivo a ser atingido e um meio de avaliar esse objetivo. Isso se chama avaliação contínua. Ela precisa ter a qualidade como meta e não a quantidade. Ou seja, eu não faço avaliação simplesmente para medir, para passar uma régua no conhecimento do meu aluno, mas para que ele atinja o mínimo de qualidade acerca daquele assunto que o permita progredir naquele assunto e em outros que dependam daquele. Então, eu não posso esquecer a qualidade desse processo em detrimento da quantidade que ele obteve. Ou seja, não é porque o aluno obteve uma média quantificada razoável que eu posso passar para o assunto seguinte. Ele precisa ter uma quantidade de aprendizagem medida em termos de qualidade e só então eu passar daí adiante. E isso é muito mais trabalho para mim. E isso é muito mais trabalho para o professor. E tem muito professor que não está interessado nisso porque ganha pouco. Então, a esse sujeito que não está interessado em ter mais trabalho, em ter qualidade, etc., eu volto àquele conselho, faça um concurso para outra área, aprenda outra coisa, faça uma nova faculdade e vá fazer outra coisa. A educação não precisa de uma pessoa assim. Não? Então, esses instrumentos avaliativos, eles precisam ser permanentes, eles precisam apontar para a qualidade e eles precisam ter uma outra finalidade que não apenas aprovar ou reprovar, mas a finalidade fundamental de ensinar. E aí, se a finalidade da avaliação é ensinar, o momento do erro é também um momento de ensino. É demonstrar para o aluno onde ele errou, como é que ele acerta, como a partir dali se constrói o conhecimento. Então, o erro é um momento em que o sujeito pode utilizar, é um momento que o sujeito pode utilizar para progredir naquele conhecimento. Ele já sabe o que ele não sabe e sabendo o que ele não sabe, ele sabe o que precisa aprender. O professor já sabe o que ele não sabe e sabendo o que ele não sabe, sabe exatamente o que ensinar para ele. Então, essas características são fundamentais, elas precisam estar presentes nos processos avaliatórios. Eu falei que ia falar também sobre o documento da SAI. O documento da SAI, ele é embasado também em processos avaliatórios, mais especificamente 3. Um processo avaliatório que mede a qualidade da escola, de uma escola determinada, né? E se essa escola não alcança, se ela alcança ou não a qualidade mínima desejada. Um segundo tipo de avaliação é a avaliação em relação a aquele conjunto de alunos que não consegue acompanhar o sistema básico de ensino. Né? Para esses alunos, há um outro tipo de intervenção. Uma terceira maneira de avaliação que o documento da SAI apresenta é para a localização daqueles que são dotados de um conjunto de qualidades que o distingue dos demais. Os superdotados, os talentosos, os gênios que nós precisamos descobrir. Para cada avaliação dessa, o documento apresenta um tipo de intervenção diferenciada e isso torna esse documento interessantíssimo. Mais uma vez, eu vou defendê-lo aqui. Tá? Então, o primeiro processo de avaliação é a escola em que o aluno está matriculado alcança os padrões mínimos de qualidade necessários para colocar um aluno que tem o conhecimento mínimo no mercado de trabalho, na cidade como cidadão, com capacidade de avaliar em termos eleitorais
o conjunto dos projetos que lhe é apresentado, que saiba ler, escrever, etc. Se essa escola não alcança qualidade necessária para botar esse tipo de egresso na sociedade, ela necessita de intervenção. E aí, toda avaliação envolve um tipo de intervenção. E que intervenção é essa? A intervenção é feita por um grupo formado transfederativamente, né, ou interfederativamente, em que pessoas do município, do estado e do governo federal passarão a resgatar naquela escola a qualidade. Esse é o primeiro tipo de intervenção para o primeiro tipo de avaliação. O segundo tipo de avaliação é ao aluno deficitário, né, na existência desse aluno deficitário, quais são as deficiências que ele possui? Ele não consegue acompanhar a escola do ponto de vista da ordem, ou seja, ele é bagunceiro, ele tem problemas de comportamento, ele tem problemas disciplinares, ou ele tem problemas de tipo cognitivo. Se ele tem esse, aquele ou ambos, ele sai do sistema básico de ensino e ele vai para um sistema desviado deste, que tem por objetivo sanar esses problemas cognitivos e disciplinares, ou problemas de ordem e cognição, de tal maneira e com tal velocidade que possa devolvê-lo o mais rápido possível para o sistema básico. Então, veja, a intervenção necessária em relação ao aluno que apresenta problemas disciplinares, comportamentais ou cognitivos, emocionais, é retirá-lo do sistema básico, colocá-lo num sistema que possa solucionar o seu problema com atendimento de psicopedagogos, de psicólogos, de professores treinados especificamente para esse fim. E a finalidade dessa intervenção é devolvê-lo ao sistema básico o mais rápido possível para que ele possa progredir na sua vida escolar. Então você tem lá o segundo tipo de avaliação e o segundo tipo de intervenção. O terceiro tipo de avaliação é a avaliação voltada não mais para a deficiência e para o problema, mas para o conjunto das soluções daquele aluno para o qual o sistema básico de ensino é tão atrasado que só lhe serve como freio ou como bloqueio. Esse aluno, ele precisa ser avaliado, identificado e colocado num outro sistema, não, educacional que possa explorar a sua potencialidade. Que ao invés de assassinar o Newton, ao invés de assassinar o Picasso, ao invés de assassinar o Darwin, ao invés de assassinar o Johann Sebastian Bach, que está perdido no nosso sistema educacional, que ele possa ser potencializado, que ele possa alcançar os píncaros, que ele possa, inclusive, ser promovido para a universidade. Essas duas coisas, elas, na verdade, já estão previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no mesmo artigo que trata da avaliação. Entretanto, nunca foram encaradas dessa forma, e o documento da SAI é inovador porque ele permite esse tipo de visão acerca da coisa. Ela permite um olhar diferenciado em relação a isso. Então, esse aluno talentoso, ele é afastado do sistema, não para ser devolvido a ele, mas para alcançar, né, para estar num sistema em que os seus talentos possam ser efetivamente explorados, os seus talentos possam ser desenvolvidos, ele possa ter contato com ou desenvolver tecnologias novas de aprendizagem. E até mesmo ele chegue à universidade, aos mestrados, aos doutorados, de acordo com a sua capacidade. Né? Então, você teve aí esses três sistemas de avaliação, todos três apontam mais para a qualidade do que para a quantidade, que é exatamente aquilo que a LDB defende em termos de avaliação do rendimento escolar. Por hoje é isso. Né? Agradeço a todos ter visto mais esse vídeo. Não esqueçam de assinar o canal, compartilhar o vídeo, curtir aqui embaixo no dedinho, né? Comentar e curtir a nossa página no Facebook. Todos os links necessários, nome dos livros e etc., vão estar na descrição do vídeo.
e voltem sempre. Falou, galera!